Esta atividade remota que apresento aqui é uma instrução que espero que seja facilitadora nos estudos da disciplina História da Arte 1. É um primeiro contato digital neste momento de isolamento. Eu quero lembrar, inicialmente, que a disciplina História da Arte 1 ela tem um percurso denso e terá como tema as manifestações artísticas em diversos momentos dessa trajetória da humanidade. Assim, nós vamos procurar analisar algumas rupturas, certas inovações e outros anacronismos no campo da arte. Vamos construir um pré-conhecimento que será de grande importância quando falarmos sobre os diversos períodos da história da arte. Eu estou fazendo isso porque penso ser muito importante que vocês tenham uma definição sobre o que é arte e o que é artista, já que em todos os períodos e momentos a serem analisados, estes dois conceitos sempre serão apresentados pelos historiadores. Desta maneira, nós temos um desafio: compreender a arte como um produto histórico, como um produto cultural, como um produto religioso, como um produto poético, como um produto semiótico, entre tantos outros caminhos, como é o caso da neurociência, que também estuda estes dois conceitos. Desta forma, nós poderemos, neste percurso, reconhecer que cada época tem a sua maneira própria de pensar a realidade. Então, vamos falar sobre a metodologia desse grupo que nós estamos formando, que nós estamos construindo neste período de isolamento, com o objetivo de estudo. Então, este grupo, que algumas vezes estaremos no WhatsApp, outras vezes pelo YouTube, outras vezes vamos estar pelo SIGA. Este grupo será um fórum, um local de discussão para nós conversarmos sobre algumas leituras de textos que vamos selecionar nesta disciplina História da Arte 1. É um local também onde vamos compartilhar links, vídeos, sites, imagens e áudios neste período de isolamento físico. Eu não digo isolamento social, porque o nosso isolamento é só no distanciamento físico. Os nossos laços afetivos permanecem. Então, diante deste panorama, antes do nosso retorno às aulas, nós vamos poder trabalhar alguns temas da disciplina que serão aprofundados de uma maneira mais produtiva quando nós retornarmos às aulas presenciais, ou seja, nos momentos subsequentes que serão os próximos semestres. Os temas que nós vamos abordar aqui, eles compreendem a análise de momentos da história da arte, mas também eles vão estar envolvidos
com fundamentos de uma ciência das artes, como diria Warburg, um dos teóricos que nós vamos trazer para vocês aqui através de um texto. Então, eu apresento aqui para vocês os encaminhamentos dessa nossa instrução de estudo, dessa atividade remota. Primeiro, vocês vão ler o texto que eu vou estar compartilhando sobre o Warburg. Depois, um segundo encaminhamento, nós vamos procurar construir uma ou duas ou três questões que sejam possíveis na relação entre o texto do Warburg que eu vou estar compartilhando com vocês hoje e o texto do Gombrich, que eu já compartilhei com vocês na nossa primeira aula. Então, a partir destas reflexões e destas questões que vocês vão estar construindo na leitura destes dois textos, vocês vão fazer anotações. Escreva essas relações encontradas nos dois textos para não esquecer. Porque lembrem-se, nós vamos precisar disso quando retornarmos nos semestres subsequentes. Então é preciso fazer anotação para não esquecer. Um exemplo desta relação que eu estou falando aí, quando Warburg diz que a história da arte é uma história aberta, ele vai falar isso lá no texto que eu estou dando para vocês. Então vocês vão tentar fazer uma relação ou observar se essa fala do Warburg, quando ele diz que a história da arte é uma história aberta, tem alguma relação quando Gombrich diz que nunca se acaba de aprender no campo da arte. Será que possui alguma relação? Vamos pensar sobre isso. Vamos escrever sobre isso. Um terceiro encaminhamento, vocês vão assistir um vídeo que eu vou compartilhar com vocês sobre a obra, uma pintura famosa, O Nascimento de Vênus. Mas, quando vocês forem assistir este vídeo, que vai estar disponível no canal Opinião sobre Arte, eu quero que vocês deixem a mente de vocês livre para pensar. Vejam, percebam bem, olhar um quadro com os olhos de novidade e aventurar-se numa viagem de descoberta é uma tarefa muito mais difícil, embora também seja uma tarefa muito mais compensadora. Por isso eu quero que esta atividade possa compensar, de certa maneira, vocês na construção de outros conhecimentos. Então, olhem o vídeo. Não procurem fazer relações com Warburg, não procurem fazer relações com Gombrich. Olhem o vídeo com o olhar de vocês, né? E com esse olhar de vocês, procurem descobrir novidades. E nessas novidades, vocês se aventurem numa viagem de descoberta, né? Que é uma tarefa difícil, como eu falei, mas também é compensadora. Então, nós vamos para um quarto encaminhamento. Então vejam que nós temos aqui alguns encaminhamentos, não é uma coisa para vocês resolverem hoje, né? Nós vamos ter alguns dias para poder fazer isto, né? Vamos ter que ter algumas horas para poder fazer isto, né? Então o nosso quarto encaminhamento eu quero que vocês respondam as duas questões que eu vou apresentar a seguir. E estas duas questões que eu vou apresentar a seguir, vocês vão responder com base nos dois textos, do Gombrich, que já leram, e do Warburg, que vocês vão ler. E neste vídeo sobre o Nascimento de Vênus,
que eu estou compartilhando, né? E aí, então, vocês vão construir as suas reflexões. O nosso quinto encaminhamento. O nosso quinto encaminhamento é um encaminhamento para quando nós retornarmos em semestres subsequentes, ou seja, quando nós retornarmos presencialmente para as nossas aulas. Eu quero que vocês levem estas respostas que vocês construíram a partir da leitura dos textos, a partir da visualização do vídeo, né? E quero também que vocês não se esqueçam de levar um trabalho que eu pedi na primeira aula, que é uma imagem pintada, desenhada ou colada sobre o papel A4, né? E neste sentido, eu gostaria de fazer um lembrete. Quando vocês estiverem lendo o texto do Warburg, quando vocês estiverem relendo o texto do Gombrich, né, lembrem-se que tanto Gombrich quanto Warburg, eles estão preocupados com a educação do olhar. Eles estão preocupados com um olhar sensível, um olhar perspicaz que vai muito além das paredes da história. Então procurem lembrar disso quando estiverem lendo os textos. Então vamos para as questões. A primeira questão é a seguinte: a obra de arte é um objeto encerrado em sua própria história ou é um objeto que é um ponto de encontro dinâmico? Aprofundando a questão. A obra de arte, ela é um objeto encerrado, fechado em sua história, na sua própria história da arte? Ou ela é um objeto que é um ponto de encontro dinâmico, uma obra que se refaz em cada olhar, uma obra que se refaz em cada momento da história? Isso eu quero que vocês pensem. Então, vamos visualizar aqui 3 imagens, né? 2 do Renascimento e uma outra do Barroco, né? Mona Lisa, a Virgem com Pintacil e a moça com o brinco de pérolas, né? Então, neste sentido, eu quero que vocês procurem pensar nessas obras, né, cujo sentido e o significado é aquele. Será que nestas obras aí, nessas 3 obras que eu estou apresentando, o sentido e o significado delas é aquele determinado pela história da arte? Será que o sentido delas, o significado delas, é aquele determinado pela história da arte? Ou os seus sentidos e significados, eles também podem estar fora dessa história? É possível este sentido que estas obras possuem, que elas nos trazem, Mona Lisa, a Virgem com Pintacilgo, a moça com o brinco de pérolas, é possível que o sentido, o significado dessas obras possam ser apreendidos somente por um olhar sensível que atravessa as paredes dos períodos, dos estilos, das técnicas? Então eu quero que vocês pensem nisso, né? E o que vocês podem me dizer sobre isso, né? Será que o significado dessas obras se encerram nelas? Ou será que o significado dessas obras, eles têm muito mais do que a história nos diz e nos mostra, e que esses sentidos e significados, outros, só podem ser apreendidos
a partir de um olhar sensível que consegue atravessar as paredes da história da arte. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso e o que vocês podem me dizer. A segunda questão. A segunda questão: é possível uma história da imagem artística que priorize as especificidades formais de uma obra desvinculada dos seus laços com a religião, com a poesia, com a cultura? Aprofundando, é possível uma história da imagem artística que priorize as especificidades formais de uma obra desvinculada dos seus laços com a religião, poesia, cultura? Uma arte desinteressada, como ditava Kant? Ou a história da imagem, a história da arte, precisa considerar a imagem como uma potência de vida? Uma potência de vida que se renova a cada momento, a cada período, a cada olhar. Então, com relação a essa segunda questão, assim, para esclarecer, para abrir mais a nossa reflexão, né, eu trago O Nascimento de Vênus, que é a obra que vocês vão assistir no vídeo que eu estou compartilhando no canal Opinião sobre Arte. E aí, olhando esta imagem, eu pergunto a vocês, eu comento com vocês: é possível pensar uma história que leve em consideração apenas o estilo, apenas a técnica? Isso é pintura, isso é escultura, isso é desenho, isso é fotografia. É possível pensar uma história que leve em consideração apenas alguns dados biográficos dos seus artistas, dos seus feitores, sem levar em consideração outros interesses que norteiam a feitura destas obras, interesses que só podem ser percebidos com um olhar educado, com um olhar sensível, capaz de ver seus aspectos antropológicos, além da obra que está à sua frente e descrita num texto historiográfico. O que vocês podem me dizer sobre isso? Então, os nossos 2 textos indicados, o primeiro texto, que é do Gombrich, né, que vocês leram, já leram, acredito que já leram, mas se não leram ainda vão ler, né, que é o texto Sobre Arte e Artista, né, que está no livro A História da Arte. O segundo texto, que é este que eu estou compartilhando com vocês em PDF, é As Formas Sobrevivem, a História se Abre. É um texto que está no livro do Didier Berman e que tem como título A Imagem Sobrevivente, História da Arte em Tempos dos Fantasmas, segundo Abi Warburg. Então, eu espero que vocês possam aprofundar esses estudos. Nós retornaremos em outros momentos. Se vocês tiverem dificuldades, se vocês quiserem conversar, vocês podem marcar um momento onde nós podemos conversar pelo nosso grupo do WhatsApp, nós podemos também conversar pela sala de bate-papo do SIGA, e assim então nós podemos construir, né, este pré-conhecimento que certamente será de grande valor para quando nós formos estudar os períodos da história da arte que a disciplina História da Arte 1 contempla. Então, um bom estudo para todos.